eu vou terminar essa revisãozinha aqui e falar do último ponto que ficou faltando para ser preenchido na apostila de vocês, que é a respeito daquele momento que Deus preparou o mundo para a vinda de Jesus, não é? Esse último ponto. Então deixa eu dar uma revisada rapidinho. Enquanto isso, o grupo número 1 já pode começar a se preparar, tá bom? Já pode começar a se preparar para a apresentação, né? Em 5 minutinhos, eu só quero assim, quando eu disser para apresentar, vocês vão ter que levantar e vir rápido, é isso que eu estou querendo, tá? Só isso, tudo bem? Para não ficar aquela coisa, preparar, não podemos perder muito tempo na preparação, só isso. Então se vocês puderem precisarem ver alguma coisa entre vocês, em silêncio vocês podem ver, para não atrapalhar aqui a gente. Então gente, os escribas inicialmente, eles só faziam isso, duplicar a palavra de Deus. Depois também se tornaram mestres, não é? Intérpretes da palavra. Nós temos os fariseus, os saduceus e os zelotes. Os fariseus eram o maior grupo na época de Jesus. Eram mais fanáticos ao lado dos essênios, não é? Os separados, que não se envolviam com ninguém. Eles foram os que criticaram Jesus por estar na casa de publicanos, que chamavam de pecadores. Eles eram os mais críticos a respeito daqueles momentos em que Jesus interagia com as pessoas, independente de quem seja, porque os fariseus eram considerados separados, não poderiam se juntar, nem falar, não poderia ter nenhum tipo de contato com qualquer pessoa que fosse pecadora, ou que não fosse um judeu. Esse era o parâmetro deles. E aí você entende, por várias vezes, o questionamento deles em relação a Jesus está tratando com publicanos, que eram os cobradores de impostos, que eram odiados pelos judeus, eram considerados traidores, porque eram próprios judeus que cobravam os impostos em nome de Roma, e isso era considerado uma alta traição. Por isso que eles eram odiados. E Jesus foi criticado por várias vezes por estar em contato com publicanos e outras pessoas mais. E os fariseus eram esses críticos. Os zelotes, os saduceus, né, eram outro grupo, esse influenciado pela cultura grego-romana, pela cultura helenística. Eram mais materialistas. Geralmente eram pessoas da alta sociedade, muito céticos, né? Muito incrédulos a respeito de vários aspectos. Eram as pessoas ricas, influentes, e eles não acreditavam, por exemplo, na ressurreição. E aí que entra aquela questão, né, de um desses, né, desse grupo, dos saduceus, criticarem, questionarem Jesus a respeito da esposa onde o marido havia morrido, porque na lei judaica tinha aquela questão da lei, da continuidade à geração da pessoa que morreu. Então se o irmão mais velho era casado com uma pessoa, uma mulher, ele morreu, não teve filhos, o segundo tinha que casar com ela para dar filho para ele. Se ele morreu, não teve filho, o terceiro casava para poder gerar o primeiro filho em nome daquele irmão que havia falecido. E aí eles questionaram Jesus: Senhor, como é que vai ser no céu? O primeiro casou e ele morreu, o segundo casou, também morreu, o terceiro, de quem vai ser mulher? E aí foi que Jesus ensinou aquela passagem, que seremos que nem os anjos, ninguém se casará nem dará em casamento. Mas foi um saduceu que levou este questionamento exatamente pela crença que eles tinham. Os zelotes eram os nacionalistas, foram os responsáveis pela destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, porque eles acreditavam que o Deus, da mesma forma que preservou a nação de Israel durante vários momentos, eles acreditavam que milagrosamente Deus iria fazer a mesma coisa, né? Ia tratar do mesmo jeito, e se levantaram contra Roma, e foi o que aconteceu naquele desastre no ano 70 depois de Cristo, que destruiu completamente Roma. É interessante que depois daquele ocorrido, eles fugiram para um lugar alto. Eu não lembro agora exatamente que lugar aquele,
mas era uma colina inacessível, totalmente inacessível. E tinha apenas um caminho bem estreito que contornava aquela colina para chegar até o momento, né, aquele local onde eles estavam. E quando os romanos invadiram Jerusalém, que eles fugiram para esse lugar, os romanos queriam eliminar completamente toda a resistência judaica. E aí teve essa grande invasão dos romanos, onde eles prepararam. O que eles fizeram? Eles tiveram que deslocar toneladas de areia, e eles fizeram algo como uma rampa, ligando, né, a parte de baixo à parte de alta da montanha, onde eles estavam. E depois de 2 meses, nesse trabalho, quando os romanos chegaram até lá, todos eles haviam se matado, porque não queriam dar a honra ao governo romano, aos soldados romanos, de tirarem a vida deles. Então eles mesmos se mataram, e isso entrou para a história e marcou, não é? Os zelotes foram responsáveis por esse ocorrido. E nós temos os essênios, que na verdade eram semelhantes aos fariseus, inclusive também tinha uma quantidade muito grande de adeptos. A diferença é que eles eram mais extremistas. Então eles foram morar, né, nas cavernas, naquele deserto da Judéia, na região do Mar Morto, e eles foram os responsáveis por preservar esses escritos do Mar Morto que foram encontrados no século XX, em 1940 e pouco, não é? Cópias fidedignas de trechos do Velho Testamento, e não apenas trecho do Velho Testamento. Muitos livros apócrifos também foram encontrados juntamente nessas cavernas, que foram preservados pelos essênios, né? Eles guardaram em cerâmica e tamparam a cerâmica com couro de animal, evitando assim que a umidade entrasse e estragasse todo aquele material. Gente, é importantíssimo você compreender esse aspecto, ou esses grupos, para você estudar a vida de Jesus. Não tem como nós estudarmos a vida de Jesus se nós não entendermos esses aspectos, porque faz toda a diferença, não é? Você entender a respeito de cada um desses grupos. Quando você lê os evangelhos você vai poder identificar, e você vai compreender o porquê daquele questionamento, o que era que eles acreditavam. Um outro ponto que ficou faltando na apostila de vocês era aquele último ponto a ser preenchido, não é? Na apostila da semana passada, exatamente a respeito da preparação. Deus preparou o mundo para receber Jesus, não é isso? No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, deixa eu ler para você esse trecho do livro de Gálatas. Aí você vai me prestar atenção para mim um pouquinho, daqui a pouco você vai anotar aí a resposta. Diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Qual é o ponto interessante desse versículo aqui, que foi escrito pelo apóstolo Paulo? Na plenitude dos tempos, quando tudo estava preparado. Esse é o sentido que o apóstolo Paulo quer dar a esse versículo. Quando tudo estava preparado, quando tudo estava no seu devido lugar, Deus enviou o seu Filho. E que preparação foi essa? Talvez você esteja se perguntando. O mundo sempre viveu em conflitos. Quando nós olhamos para a humanidade, nós vamos observar que sempre os dilemas humanos, eles foram os mesmos. A briga pelo poder, a conquista do poder, tanto sangue derramado de forma desnecessária. Sempre os problemas foram os mesmos.
Quando nós olhamos a história antiga, nós vamos ver que além desses dilemas, existia outros aspectos envolvidos, não é? A crueldade era maior, não tinham os direitos humanos, não tinha a sociedade humana organizada para tentar evitar que problemas, que desastres, que sangues desnecessários fossem derramados. Quando os romanos chegaram no poder, por volta do ano 300 antes de Cristo, o Império Grego era que dominava o mundo. E a Grécia era um centro cultural de estados independentes, que tinham uma cultura bem diferente do mundo conhecido da época. E quando os romanos chegaram e dominaram, primeiro houve muitas batalhas, não é? E o Império Romano era um império totalmente cruel, extremamente cruel. E eles se locomoviam de um lado para o outro de uma forma muito rápida. Quando Roma chegou ao poder, eles começaram a trabalhar numa estrutura geográfica do mundo conhecido, para que pudessem deslocar facilmente as suas tropas. Então o que eles fizeram? Prepararam estradas, construíram estradas. E imagine o trabalho que não deu para construir estradas de pedras, eram estradas mesmo, colocavam pedras, limpavam, cuidavam, preparavam o terreno. E essas estradas ligavam centros, ligavam a portos, faziam com que o mundo antigo fosse conectado através de estradas. E não apenas isso, as estradas eram vigiadas pelos soldados romanos. Eles vigiavam, então existiam patrulhas nessas estradas. Então preste atenção, estamos falando da plenitude dos tempos, né? A respeito do mundo, que Deus preparou o mundo para receber Jesus. Durante esse período de tantas estradas abertas, houve o que nós chamamos da paz romana, Pax Romana. Inclusive, quando estudamos o livro de Filipenses, estava lá a estrada Inácia, não é? Em algumas imagens antigas das ruínas, tem até a plaquinha escrito Pax Romana, paz romana. Foi um período onde o mundo viveu em paz entre aspas, a paz forçada, porque se rebelassem, o Império Romano destruía completamente. Se tivesse um foco de rebeldia, Roma destruía, aniquilava completamente. E foi nesses momentos em que o mundo vivia dessa paz relativa. Não haviam guerras, haviam estradas que haviam sido abertas. Foi nesse período que Jesus Cristo veio ao mundo. Era um período em que os judeus estavam com sede, porque haviam passado 400 anos de silêncio, onde não haviam aparecido profetas, mensageiros de Deus. Então o povo tinha aquela sede no coração. Por isso que quando João Batista começou o seu ministério, preparando os caminhos para a vinda de Jesus, uma multidão seguia João Batista, porque não tinha, durante 400 anos, não tinha aparecido nenhum profeta, nenhum mensageiro de Deus. Então o mundo, os judeus estavam com esse coração um pouco sedento por alguma coisa, uma expectativa de que algo pudesse acontecer. E ao mesmo tempo, o mundo estava preparado pelo domínio romano, pela estrutura que os romanos haviam formado naquela época, na antiguidade, na estrutura que eles haviam criado, que facilitou o deslocamento, não apenas de Jesus, mas dos próprios primeiros missionários, os apóstolos, né? Quando você olha a vida dos apóstolos, você vê que Paulo viajava, saía de um lugar para o outro, e iam, e você acha que isso acontecia como? Através dessas estradas, dessas rotas que foram criadas pelo Império Romano. Então, vamos lá colocar a sua resposta aí. O que você tem que levar em consideração na resposta que você vai colocar? Leve em consideração a conquista romana do mundo, o período de paz que o mundo vivia e as estradas que foram abertas, facilitando o deslocamento de um lado para o outro. Considere esses aspectos,
na sua resposta, tá? Aí você responde pessoalmente, você escreve conforme você entendeu. Considerando a paz romana, considere isso, o mundo vivia um período de paz imposta pelo Império Romano. As estradas foram abertas para facilitar a ida e vinda das pessoas, e foi nesse cenário que Jesus veio ao mundo para cumprir o seu ministério, para cumprir o seu chamado. Então, no momento de paz, da paz romana, Roma havia estabelecido a paz pela força, olha só que interessante, não é? A paz pela força no mundo, as estradas que foram abertas, ligando os grandes centros, ligando de um lugar, facilitando a ida e vinda das pessoas. Então foi nesse cenário que Jesus veio ao mundo para cumprir o seu ministério. Aí você pode aí ajudar o seu grupo a preencher, não é? Essa última pergunta que ficou faltando da aula passada. Dê uma forcinha aí, ajude aí o seu grupo. Enquanto isso, eu vou pedir para o grupo número 1 se preparar aqui à frente. Quando estiverem preparados, vocês vão falar, olha, esse grupo vai apresentar aquele trecho do final do Sermão da Montanha, a casa construída sobre areia. Não é esse? Esse é o tema de vocês? Então tudo bem? Já posso dar ok? Já posso começar a contar o tempo? Quando tiver ok, vocês dão um sinal para mim que eu começo a marcar o tempo. Oi, som. Tem até raio-x. Oi, som. Já? É para ficar apagado mesmo, né? Não? Então vamos lá, valendo. Bom dia, criança. Bom dia! Alguém já viu uma casa sendo construída? Quem já viu uma casa em construção? Certamente, quase todos nós. Mas quem já viu bem de perto, parou para ver o trabalho que os homens fazem quando estão construindo um prédio ou uma casa? Que ferramentas os homens usam? Quem sabe? Calma. Eles limpam o terreno, aplanam, marcam seus limites e começam a construir os alicerces ou suas fundações. Às vezes, usam muito concreto e ferro apropriado para que fique uma construção bem sólida. Certa vez, quando Jesus ensinava as pessoas, ele lhes contou uma história sobre dois homens, um que construiu as suas casas. Um construiu sua casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. O primeiro homem construiu sobre uma rocha, cavou uma vala profunda e fez os alicerces bem sólidos. Era um terreno bem firme. A casa foi sendo construída de uma forma muito segura até ficar pronta. Porém, veio uma tempestade muito forte. O vento fazia Os relâmpagos brilhavam no céu. Os trovões faziam tremer e a chuva caía fortemente. Os rios foram enchendo e transbordaram. E a água bateu sobre aquela casa, mas não caiu, porque ela foi construída sobre a rocha. O segundo homem, porém, construiu sua casa sobre a areia, sem alicerce. E quando veio a tempestade, aquela casa não estava firme e desabou. Quando Jesus contou essa história, ele queria nos ensinar uma lição. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a terra sem alicerce. Então, crianças, quando vierem as dificuldades, vocês devem saber que aquele que constrói sua vida sobre a rocha, que é Jesus, fica firme e não cede à tentação. Mas quem constrói sobre a areia não tem firmeza e logo é derrubado. Que Jesus abençoe a cada um de vocês e que vocês possam aprender a obedecê-lo, seus pais, seus pastores, seus professores. Assim, estará construindo sua casa sobre a rocha, a verdadeira rocha que é Jesus. Pronto! Vai para o lugar de vocês, crianças barrigudas. Tem música ainda, olha. Não construa sua casa na areia. Não
Vão de vez, vão! Pois, vamos lá! Valendo! Sobre a tentação de Jesus. Esse cara só faz papel de diabo. 40 dias e ele ainda vive. Ele tem realmente uma grande força. Você precisa de ajuda. Não preciso. Mas logo você vai morrer. Engana-se, eu não morrerei enquanto não tiver cumprido a vontade de meu pai. Seu pai? Sim, o Senhor Deus. Esse é a contra-regra. Se você é o filho de Deus, por que ele deixa que você sofra tanto? Pois acredite, eu sofreria muito mais do que isto para ter o amor de Deus. Prove-me isso. Aqui, agora. Tome esta pedra e transforme-a em pão. Vamos. Poderá satisfazer a sua fome. E se o fizer, eu me prostrarei e o adorarei para todo sempre. Está escrito que o homem não viverá tão somente de pão, mas de cada palavra que vem da boca de Deus. Quase pega no pé do cabra. Você é. Eles queriam matar o diabo. Você sabe quem eu sou. Jerusalém. Oh, Jerusalém. Ali estão elas. As pessoas que você veio salvar. Mas antes, elas precisam crer. Está escrito: Deus ordenará aos seus anjos que protejam você. Eles evitarão até que você tropece em alguma pedra. Eu tenho um plano. Atire-se daqui abaixo. Quando elas virem que os anjos te salvam, elas acreditarão. Elas saberão que você é o Filho de Deus. Você diz que está escrito que eu serei salvo. E está. Mas também está escrito: você não tentará o Senhor seu Deus. Estou disposto a lhe dar tudo isso. Não é seu para que possa me dar. É meu e eu posso lhe dar. É meu. As pessoas deste mundo obedecem à minha voz, porque eu tenho poder. Poder como você nunca viu.
vinhedos e pomares. Ouro e prata. Palácios, tronos, coroas. Terra sem fim, rebanhos e manadas. Reis e exércitos, espadas e lanças. Isso é poder. E isso tudo pode ser seu se você fizer uma coisa. Prostre-se e adore-me para sempre. Faça o que eu mandei. Fique de joelhos e me adore, porque eu sou o Deus deste mundo. Satanás, retire-se daqui, porque está escrito: ao Senhor seu Deus você adorará e só a Ele dará culto. Foi ótimo. Pode o Senhor me pedir água para beber? Sendo que eu sou samaritana e o Senhor judeu. Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está te pedindo água, você pediria e Ele lhe daria a água da vida. Vejo que o Senhor não tem balde para tirar a água. E esse poço é bem fundo. Como é que o Senhor vai conseguir essa água da vida? Olha, Senhor, nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, seus filhos, seus animais, beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Mulher, quem beber desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se transformará dentro desta pessoa uma fonte de água que dará vida e vida eterna. Então, Senhor, por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e nem precisarei mais vir aqui nessa fonte tirar água. Então, vá chamar seu marido e depois volte aqui comigo. Senhor, eu não tenho marido. Você está certa em dizer que não tem marido, pois você já teve 5 maridos. E esse que está com você agora, de fato, não é o seu marido. Você realmente falou a verdade sobre isso. Ah, agora sei que o Senhor é um profeta. Então, por favor, me diga uma coisa. Onde é que devemos adorar a Deus? É aqui, nesse monte, ou em Jerusalém? Acredite no que eu vou te falar. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem nesse monte e nem em Jerusalém. E esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses os adoradores que o Pai quer que o adorem. Senhor, sei também que o Messias, chamado Cristo, virá, e Ele explicará tudo isso para nós. Mulher, sou eu que estou falando com você. Eu sou o Messias. Travou? O que foi que houve?
Não saiu a música? Não. Saiu? Não. E agora, José? Então, Jéssica, você agora entende qual é a verdadeira água da vida? Ah, agora eu entendi, com certeza. Jesus é a verdadeira água da vida. Ele pode saciar os seus problemas, as suas dificuldades, se você realmente entregar a sua vida para Ele. Você entrega ou você aceita? Sim, com certeza. Vou matar o Alex. Acabou agora? Acabou, então tá bom. Podem sair dos esconderijos de vocês. Nem te vi em cena, cara. Todo pronto aí, não é? Arruma aqui esse fio raio para ninguém daqui a pouco embaralhar aí, por favor. Vamos, antes da última equipe. Vocês receberam a apostila de hoje? Receberam, né? Gente, olha só. A encenação que foi feita anteriormente, que deu um problema na música que salvaram, acho que a música estava corrompida, né? O arquivo corrompido, acabou atrapalhando, mas era a história da mulher samaritana, né? Que se encontrou com Jesus diante do poço de Jacó. E olha só que interessante. Na aula passada, nós falamos sobre aquele quarto ponto, né? Outros aspectos da época de Jesus. Aí falamos sobre os publicanos, os samaritanos, os romanos e o nacionalismo, não é isso? Olha, da apostila da semana passada, o ponto número 4, página 2. Então nós já falamos que os publicanos eram os coletores de impostos. E eles eram odiados pelos judeus exatamente porque eles colhiam impostos dos próprios judeus, seus irmãos, e encaminhavam a Roma, né? Ok? Esses eram os publicanos. Olha só que interessante, os samaritanos. Quando a gente compreende, eu estou revisando, reforçando, apenas para que você entenda o principal motivo, né? Quando a gente entende quem eram os samaritanos, nós entendemos esse trecho que é narrado no Evangelho de João. Então vamos lá, quem eram os samaritanos? Era o povo misto, que ficou naquela região da Palestina, os judeus que ficaram, e se envolveram com outros povos, e esse povo que nasceu dessa junção de judeus com povos não judeus, são os samaritanos, são esses. E qual era o problema que eles tinham com os judeus? Gente, era tão complicado. Os judeus tinham tanta aversão aos samaritanos, pior do que a rixa que tem de brasileiro com argentino. Bem pior. A rixa que tem de brasileiro com argentino. E era tão complicado que o caminho para Jerusalém, da Galileia, o caminho mais fácil é passar pela Samaria. Mas os judeus, eles davam a volta por outra província para poder não passar pela Samaria. Por quê? Eles tinham aversão. Eles consideravam os samaritanos os impuros, que foram judeus que se envolveram com outros povos e deram origem aos impuros, né? Não preservaram a identidade. E o cuidado, não tiveram aquele cuidado que Deus havia dado. Não se casem com os povos de outras nações, não é isso? Então os samaritanos eram esse povo gerado do povo judeu que ficou na Palestina, se envolvendo com outros povos de outras nações que foram para ali, deram origem aos samaritanos. Então por isso que tinha essa aversão. Aí você entende, a samaritana fala, como o senhor, não é? Falando com primeiro, falando com uma samaritana, não era comum um judeu dirigir a palavra ao samaritano. Olha só para você ver o nível da coisa, não é? Não era comum um judeu dirigir a palavra ao samaritano. E ao mesmo tempo, um mestre, aquele que ensinava o povo. Jesus era considerado um mestre.
Claro, hoje nós sabemos que além de mestre, ele é o Deus, né? É Deus, é o Deus Filho. Mas naquela época, quando Jesus começou a ensinar, os judeus o chamavam de mestre, porque os mestres eram quem ensinavam. E ao mesmo tempo que existia a aversão entre judeus e samaritanos, não era comum um mestre, ou seja, aquele que ensinava, falar com uma mulher, sozinho. E esse era outro motivo que ela se admirou de Jesus ter entrado em contato com ela. Quando nós entendemos esses aspectos, fica muito mais fácil nós compreendermos, né, o texto das Escrituras e nós temos um entendimento totalmente diferente. Agora, vamos lá. Algumas pessoas não conseguiram preencher a apostila da semana passada, não foi isso? Quantos não preencheram? Quantos não preencheram? Então, hoje, na apostila de hoje que você recebeu, tem até a página número 4. Mas a resposta tem que ser até a página número 7. Inclusive tem aqui uma setinha dizendo tarefa da semana, responder até a página 7. Ok? Está vendo aí? Tarefa da semana, responder até a página número 7. Aí é o seguinte, aquele trabalho que eu passei para você, a apostila preenchida, você não vai me entregar hoje. Na verdade, vai ser no final de tudo. No final da sua matéria, nós queremos verificar se a apostila está toda preenchida, não é? Agora, você não pode deixar atrasar, senão você vai ficar correndo atrás, né, tentando recuperar. Nós vamos na aula que vem, na próxima aula, nós vamos tentar preencher algumas coisas da apostila seguinte, para facilitar a sua vida na semana, tá? Mas isso não quer dizer que você não vai trabalhar na semana, né? Você tem que trabalhar na semana. Agora preste atenção, você achou que foi muita tarefa para você? A apostila e os 40 lugares? Foi muita tarefa? É assim que é bom, bastante tarefa, não é? Assim que é bom, bastante tarefa. Assim que é legal, né? O trabalho do livro de Marcos, você vai entregar para o coordenador do grupo e ele vai entregar no centro de informação no final. Quantos não trouxeram trabalho porque esqueceram em casa ou não imprimiram? Quantos? Quantos? Tá, você pode trazer hoje à noite então, tá bom? Combinado assim? Aí você entrega lá no centro de informações o trabalho do livro de Marcos referente aos 40 lugares. Você que faltou, não esteve aqui semana passada, não é? Você que não esteve aqui semana passada, e você pode fazer ainda, tudo bem? Pode fazer ainda, e aí pede orientação no grupo de vocês. É o seguinte, na apostila de hoje, tem tem o primeiro início aqui na página 5, seria uma tarefa para casa, mas aí eu vou cortar, tá bom? Eu vou cortar, porque aí você vai continuar a apostila. Gente, preste atenção. Na apostila semana passada, tem alguma aí sobrando da semana passada, que eu levei a minha para tirar cópia? Aquela que eu levei para tirar cópia, não está por aí não, é? Tá bom. Então alguém me presta rapidinho da semana passada uma apostila? Da semana anterior, só para eu poder... Está aqui, olha, está aqui, obrigado. Está contigo, tu pegou para ti ela, foi? Tá bom, está com ele lá, tá bom, aqui. Então, olha só, eu só quero situar você um pouquinho em alguns pontos da nossa apostila. Então, olha só o que nós estamos vendo. Nós vamos estudar estamos estudando a vida de Cristo desde o seu início. E qual foi o seu início? Depois de nós entendermos esses aspectos gerais, não é? Aí, olha, tem a primeira página, onde nós falamos um pouquinho da teocracia judaica, o Velho e o Novo Testamento. A página número 2, sobre as seitas político-religiosas que existiam na época de Jesus, as instituições. Aí nós começamos o ponto 4, a vida de Jesus passo a passo. Primeiro, tratamos da pré-existência, você fez em casa. O 4.2, Cristo nas profecias. E aí nós temos aqui, né?
O exercício, profecia 1, a profecia 5 e o cumprimento, né? Você ia procurar aquelas profecias que falavam a respeito de Jesus, aonde? No Velho Testamento. Entendeu? Claro que você não vai pegar o Velho Testamento e você vai ler. Você pode ver as próprias... Lê tudinho, deixa eu descobrir as profecias, você vai ficar doido. Você poderia pegar as próprias profecias do 4.2, escolher 5, e você colocar 5 profecias aqui, e você procurar os cumprimentos das mesmas profecias. E quando você procura na Bíblia, inclusive tem lá a marcação, né? O cumprimento. Aí você vai pesquisar, né? Na internet, qual foi o cumprimento. O importante é você ler o texto que trata do cumprimento, também um texto da profecia, e colocar aqui, não é, o cumprimento da mesma, como aconteceu. Aí o 4.3, olha, Cristo pré-concebido e infância. Aqui vai tratar do nascimento, da promessa do nascimento de Jesus e a sua infância, que aparece apenas no Evangelho de Lucas, falando muito pouco, não é? A respeito da infância de Jesus. Aí, por exemplo, a letra D do 4.3. Um anjo aparece a José. Você vai procurar a passagem. Mas está fácil, né? Essa passagem não está no final do Evangelho de Mateus. Está no começo. Né? Um anjo aparece a José. Então você vai lá procurar. Aí aqui começa a infância de Jesus. Né? Aí começa as passagens para você preencher. 4.4, gente. É isso aqui que eu quero abordar com você agora. O ministério de Cristo. Ano da inauguração. Quando começou o ministério de Cristo, né? Quando ele começou a aparecer ao mundo, para poder cumprir a missão a qual Deus deu nas mãos dele, para que ele veio ao mundo, né? Então aqui começa. Aí na apostila de hoje, nós temos a continuidade, entendeu? Do 4.4, olha, ano de inauguração. Aí agora, vai vir aqui, ano de popularidade, página 5 da apostila de hoje, olha, ano de popularidade, vocês estão conseguindo compreender? Aí você vai verificar todos os acontecimentos nesse ano de popularidade, não é? Aí você vai preenchendo direitinho aí na sua apostila, a respeito do ano de popularidade. Aí nós vamos depois, olha, na página 6, ano de oposição. Gente, essas foram as fases do ministério de Jesus. Teve a inauguração, teve um momento que se tornou popular. E que momento foi esse? Quando as multidões começavam a seguir Jesus. As pessoas sabiam que Jesus estava em tal cidade, e a multidão ia atrás de Jesus, né? Esse é o ano da popularidade. Aí o ano da oposição, aquele momento em que começou, né, os judeus, liderado pelos fariseus, principalmente, mas também os escribas, os saduceus, eles começaram a se opor ao ensino de Cristo, né? Olha, isso aqui é um ano da oposição, ok? Aí começaram a levantar questões contra Cristo para tentar tirar a vida do mesmo, ó. Aí 4.5, continuando na apostila, últimos meses da vida de Jesus. Você vai preencher até aqui, esse 4.5, tudo bem? Da sua apostila, ok? Agora, olha só, duas coisas importantes. É muito importante você reunir o grupo para vocês preencherem juntos, não é? Na medida do possível. Só tenha cuidado de você não reunir o pessoal na quinta-feira de noite, que tem grupos pequenos, e no sábado, que tem grupo pequeno funcionando, não é? Tem algum grupo na quarta-feira? Tem algum grupo na quarta-feira? Não tem nenhum grupo na quarta-feira, não é? Não tem mais. Chegou o tempo que o Elielson estava na quarta-feira, não é? Já não está mais. Na sexta-feira também não tem nenhum, não é isso? Tem algum na sexta? Da Lucinda na sexta-feira, não é? Da Lucinda na sexta-feira, pronto, é isso mesmo. Então você tem que ter cuidado de não marcar um momento que vai faltar o grupo pequeno da pessoa,
Aí vai ficar complicado, não é verdade? Um líder me perguntou essa semana, pastor, é difícil essa matéria do seminário? Um líder que trabalha com as crianças. Aí eu falei, acho que não. É que só faltou o grupo para poder estudar. Então tem esse cuidado, tá? Não falte o grupo de oração, porque é importante, né, gente? Então, olha, eu ia passar uma tarefa, eu não vou passar. Para você, ok? A outra tarefa que nem de Marcos, eu não vou passar. Mas é o seguinte, não pode ser fácil também. Não pode ser. Nós vamos ler essa semana o Evangelho de Mateus. Só são 28 capítulos. 28, dividido por 7, 4. 4 capítulos por dia, tá? É bem fácil, né? São capítulos curtos. Capítulo longo você encontra muito no Velho Testamento, né? São capítulos curtos, a não ser o capítulo 6, que é mais longo, mas o restante é mais curto. Dá para fazer ou não dá? Dá legal? Então só faça ler o Evangelho de Mateus, que nós vamos, na semana que vem, responder juntos essa primeira parte da página 5 da sua apostila. Principais cidades em que Jesus agiu. Nós vamos responder isso aqui juntos, eu vou responder com vocês, tá ok? Mas leiam Evangelho de Mateus, combinado assim? Tudo bem? Aí tenta ler, agora olha só, se você dividir por 7, são 4 capítulos por dia, 4 capítulos, a gente lê em quantos minutos? Em quantos minutos? 20 minutos? Acho que uns 20 minutos talvez, não é? 20, 25 minutos, tá vendo? Olha, tá vendo como o tempo é pouco? Ó? Você não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Então o que você faz no seu intervalo de almoço? Eu tiro uma soneca para estar no trabalho, tirava. Agora vai ler o Evangelho de Mateus. Você vai tirar ali um cochilo bem mais rápido e vai ler o Evangelho de Mateus, ok? Então aí, gente, reforçando. Nós estamos nessa matéria. Por que eu fiz até a página 4? Porque eu queria já que você tivesse 4 páginas, que a página número 8, é a continuação da apostila 3, que você vai receber na semana que vem. Então nós já resolvemos tirar 4 páginas para você, tá? Mas só preencha até a página 7. Não esqueça da sua colaboração com as apostilas, tá? Que nós compramos toner e vamos comprar papel. É a forma de nós podermos fazer sem ficar pesado para a igreja, não é? Sem ficar pesado para a igreja. E, por exemplo, nesse mês, a conta de luz veio cara por causa do Viva Páscoa. Só daqui do prédio, desse auditório, deu 4 mil e pouco. Por quê? Por causa do Viva Páscoa, que foram 10 dias de apresentação todos os dias, os ar-condicionados ligados, os irmãos se maquiando lá da sala, né? Então, por isso que deu um pouquinho mais caro, né? Até eu quero abrir um parênteses para você. Não esqueça que quando você estiver reunido com o seu grupo pequeno aqui na igreja, de não usar o ar. É por isso que a gente tenta controlar, porque a gente precisa no final sobrar alguma coisa para nós investirmos na construção, né? Então abra a janela, abra a porta, e a gente a gente tenta usar os ares das salas para os momentos de ensino, né? Para as crianças e os momentos de ensino. Na semana, quando o seu grupo se reunir, abra a porta, traga um ventiladorzinho do seu grupo para poder reunir aqui. Estava até dizendo um dia desses para o irmão, vem cá, o grupo de oração na casa, alguma casa fica usando ar-condicionado? Fica? Só se tem gato na sua. Porque a gente quer economizar, não é? A gente fica ali economizando. Então tem esse cuidado. É exatamente por isso, para a gente poder ter oxigênio financeiro, para poder fazer as coisas, não é? E temos um prédio para continuar. E temos algumas contas para pagar. Tudo bem? Então, entenderam a apostila? Então não esqueça da sua colaboração de R$1 por apostila, tá? Agora são 2 apostilas. Dê para o seu coordenador, e o coordenador passa para o centro de informações, que nós já passamos para a secretaria comprar o toner, as folhas direitinho. Alguma dúvida das apostilas? Então, a única tarefa, preencher a apostila e ler o quê? Mateus. Tudo bem? Legal? Vamos para o nosso último grupo. Último grupo aqui na frente.
Opa, vai ter lanche na parada. Gente, antes da apresentação deles, tem aí, bem rapidinho, um aviso para você. Hoje, domingo, é aniversário do pastor Fredson. Vamos cantar parabéns para ele? Cadê o Fredson? Fica em pé, Fredson, aí. No teu lugar aí. 1, 2, 3. Parabéns para você. Nós queremos comida, parabéns pra você. Muitas felicidades, muitos anos. Viva o Fred! Depois está todo mundo convidado para ir na casa dele comer um churrasco, tá? Tô brincando! Que Deus abençoe, viu? Que Deus abençoe. Vamos lá, preparados? Eita, trouxe do bar essa aqui, olha, do bar, olha essas mesas. Já pode liberar? Pode falar. Oi, som. Já? Valendo, pode soltar o som. Oi, amiga. Onde é que você tá? Vem logo. Calma, amiga. Vem logo, eu já tô aqui no lanche te esperando. Vem, tá? Tá cansado do trabalho. Amiga, tá difícil. Nossa, aquele estagiário. Caramba! Tudo tem que ensinar pra ele. Tudo. Ai, fala sério. Não aguento mais. Olha, tô muito estressada. E eu não sei nem por que contrataram ele. Eu não preciso de estagiário. Eu já sou graduada, pós-graduada. Eu acho que pegaram ele para... Eu acho que contrataram ele para ficar no meu lugar. Mas eu não vou ensinar nada para ele. Tudo que eu aprendi com tanto esforço, não vou ensinar, não. Calma, amiga. Lembra que você também foi estagiária? Que teve muita dificuldade para aprender? E teve alguém que te ensinou? Ah, lembrei de uma pessoa que foi mestre. E ele tinha o prazer de ensinar. Vem comigo que eu vou te mostrar. Duvido. Quem é esse? Amiga, você vai ver, eu vou te mostrar.
Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça. Quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos. Isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, de senhor, e têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Nossa, que vergonha. Tô morrendo de vergonha. Você viu o que ele fez? Ele lavou os pés dos 12. Nossa. Ele ensinava os 12 também? Sim, todos os dias, o dia todo. Nossa. E eu reclamando de um por um período. Realmente, falta humildade em mim. Tem mais histórias desse homem? Tem, com certeza. Você quer aprender? Eu quero. Pode Então me mostrar vem. mais? É o final. Pronto. Uma salva de palmas. Vocês estavam tão escondidas aí que ninguém viu vocês, viu? Pronto. Não comeram lanche. Acho que pegaram emprestado as firras do lanche, olha. Ok, essa foi a última equipe sobre o lavar os pés. Ok, gente, então vamos lá. Olha só, você tem bastante tarefa para você fazer aí, não é? Na sua apostila para preencher. E você não pode esquecer da principal lição desse lavar os pés. O ato de lavar os pés era, naquela cultura, primeiro, era comum as pessoas chegarem nas casas e antes de entrarem, lavar os pés. E a função de lavar os pés era dos servos, não dos senhores.
Jesus está dando uma lição o quê? De servir aos outros, não é? De colocar os outros acima de nós mesmos. Essa é a lição que Jesus quer ensinar. O lavar os pés é um ato figurativo, onde nós colocamos as outras pessoas acima de nós mesmos, né? Isso é humildade. Nós não somos arrogantes, não achamos melhor do que os outros. Você tem aí a sua tarefa, a leitura. Essa semana tem leitura, não é? Porque na semana passada foi leitura e tarefa, Marcos e a tarefa preenchida. Então essa semana a leitura do Evangelho de Mateus, e você vai preencher até a página 7, ok? Tudo bem? Já marcaram os momentos que vão preencher? Já está tudo combinado? Então pronto, semana que vem a gente continua a nossa aula.